Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Plano C Podcast. E hoje eu tô de volta, matando a saudade aí da galera, né, com um convidado super da hora. Mas primeiro, e aí, Max, como é que foram esses dias aí, Seja cara? bem-vindo novamente. Muito chato, cara, fazer programa sem você. Que bom que você tá de volta. Fala aí, galera. Hoje, nosso convidado aí, é até difícil para falar bastante coisa. Ó, ele é professor de educação física, especialista em fisiologia humana e do exercício, especialista em psicomotricidade. Falei certo? Falou, certinho. Então, top. Hoje nós estamos aí com Davi Lopes. Obrigado. Esse cara top. Valeu. Seja bem-vindo. Prazer. Conheço ele, acho que desde 2009? 2010, 2011? 2011? Uma hora você vai acertar. Não, 2012. Eu não tive o prazer de tê-lo como meu professor, cara, verdade. Mas quase que foi. Ele dava aula para uma outra turma e acabou que a gente pegou amizade devido à questão da música, é claro. Praticamente era o meu segundo professor. A minha professora na época era a Clarete. Sim. Outra que mexe com música também. Tem um projeto Meninos do Batuque, né? Isso aqui em aí. Volta Redonda, excelente. Cara, fica à vontade. O programa é seu. Se apresente, fale quem é você pra galera aí. Fala um pouco de você. A gente vai bater um papo aqui. Lembrando, não é uma entrevista. Isso aí. Tá aqui realmente é um papo. Então, fica à vontade. Bom, prazer estar aqui falando com vocês hoje. Davi Lopes, como vocês já passaram aí, né? Professor de Educação Física. Já há 20 anos esse ano que eu me formei e tal. E a gente está na luta aí. Já trabalhei com muita coisa na Educação Física. Hoje eu trabalho em Porto Real, no município de Porto Real. Sou concursado lá. E também na SEDUC já tem uns 13 anos. Sou professor do Estado também. Foi lá que a gente se conheceu, através eu dando aula no Estado. Eu fui professor lá da escola onde o Max era professor. Eu era aluno, né? Hoje, daqui a pouco ele vai ser professor. Pode acontecer. E aí foi se surgindo uma amizade e tal, através disso. É muito legal, porque a escola lá tinha um projeto, o CIEP 484, né? Uhum. Foi um privilégio trabalhar lá, porque eles tinham um projeto de música, que dali desenvolveu uma série de coisas e tal, e a gente pode até falar sobre isso aqui, mas tinha uma galerinha lá que eu fiz uma amizade muito grande, professores, alunos, funcionários, e tem muita saudade, cara, daquele período ali que a gente conviveu junto ali, né? Uhum. Enfim, fui músico também. Ainda, música a gente não deixa de ser, né? Isso. A gente fica brincando. Qual é o instrumento mesmo que você toca? Toco bateria. Toco bateria, hoje, de vez em quando, agora só arranho, né? Mas a gente não perde o... Tem bateria em casa? Vou voltar... Então, cara, eu vou voltar a comprar uma, entendeu? É porque o problema da bateria hoje é o vizinho, certo? Então, aí eu fiquei muito tempo parado e tal, até que eu descobri que agora tem a pele mute, né? Que você coloca... Falei, nossa, que genial, cara. Treinar, né? Diminui 90% do som da bateria e tal. E tem a minha vizinha do lado, minha cunhada, Juliane, eu te adoro, tá? Mas uma hora ou outra eu vou comprar uma bateria. Tem a eletrônica, você não curte? A eletrônica é igual chupar bala com papel, né? Não é a mesma coisa. Eu escuto isso, cara, só de 100% dos bateristas, meu irmão. Porque realmente, né, cara, você... é igual a gente que tem um contexto mais de igreja, é sempre assim, né? Começa o baterista a ficar mais animadinho, aí o pessoal fala, segura aí, tipo assim, como se desse pra baixar o volume, né? Peraí, eu vou baixar o volume aqui. E não é assim, né? É um instrumento realmente de contato, né? Agora, você falou você deu esse start aí, cara, sobre música na escola. Eu estudei no João 3 e antes eu tinha estudado no Colégio Amazonas, aqui da região também. Sei. E principalmente na FEVRE, eles dão uma ênfase muito grande para a música, pelo menos na minha época, né? E eu me lembro que eles deram oportunidade pra gente regravar, por exemplo, o hino da escola. A escola naquela época tinha hino. Eu sei o hino até hoje da escola, de cabeça.
entendeu? E assim, nós tivemos... A minha primeira bandinha de rock foi na escola, fizemos show de rock na escola, apresentações, e eu lembro de como que foi o investimento da escola nisso, sabe? Então assim, às vezes eles até nos tiravam de sala, falavam assim, vai lá para vocês ensaiarem, porque vai ter a apresentação, vocês têm que estar redondinho. Então, assim, o Max sempre me falou, que a gente teve banda junto, ele sempre me falou desse momento que teve lá na escola, sim, né? Sim. Isso partiu de você? Partiu da Secretaria de Educação? Como que foi? Como Você é esse lembra? envolvimento disso, cara? Lembro. É uma boa pergunta. Eu lembro mais ou menos também. Vamos lá. Aula de educação física na escola e tal, e a coisa funcionou da seguinte maneira. Eu vi aquela galera maneira falar no intervalo de música e tal, e fica aquela troca, né? Tal, e tinha um pessoal muito legal ali na escola e tal, alguns músicos que estavam no projeto lá da escola, e eles tiveram, parece que com mais educação na época, eles compraram alguns instrumentos para poder tocar na escola ali. O Max já sabia tocar, né? E tal. E ali desenvolveram, a galera foi desenvolvendo, foi se interessando, e a partir dali surgiu uma banda na escola lá. Não foi uma iniciativa minha, né? Eu vi e tal, falei, cara, os meninos tocam direitinho e tal, e beleza. Aí trocavam uma ideia e tal. Eu lembro que eles faziam muito cover do Thales Roberto na época, tinham músicas próprias também. Isso. Não lembro nenhuma daquelas músicas. Não lembra, não? Mas tinha mesmo. Aí, assim que surgiu, sabe? Eu acho, sabe, Felipe, assim, cara, música é uma coisa que tinha que ter na escola. É uma das disciplinas que tinham que ter na escola, porque não é só questão de você saber tocar um instrumento, mas, abre o horizonte do cara, entendeu? Tem uns caras que falam, né, que... Eu vou te contar um episódio rápido aqui, que quando você aprende um determinado tipo de música, você se interessa por saber da história daquela banda, daquele artista. Eu sei hoje que, por exemplo, que o Freddie Mercury nasceu em Zanzibar, na Índia. Aí você aprende da história do lugar que foi colonizado pela Inglaterra e tal, não sei o quê. Depois eles tiveram que sair, foram para a própria Inglaterra. Aí o Freddie Mercury fez faculdade de moda, o outro fez faculdade... O Brian May é físico, ganhou prêmios e tal. Então ele se formou agora depois de velho, né? Que ele tinha travado Exatamente. A faculdade ganhou um prêmio, não sei se foi prêmio Nobel, eu não lembro. Mas então, abre o horizonte do camarada, em vez dele ficar naquele foco ali de que vai mudar o horizonte do camarada, entendeu? Daquela pessoa. Ele vai se interessar por outras coisas, né? Então, eu acho que é fundamental assim, esse momento e tal, ter isso na escola, abre o leque, é uma possibilidade. Eu mesmo, cara, uma época, foi até engraçado esse episódio, eu comecei a dar aula no CIEP, lá, justamente porque teve um problema lá, eu comecei trabalhando em Resende, então, no estado, né? Aí chegamos lá e sobrei numa disciplina, nos tempos, falei, cara, você vai ter que falar lá com o responsável, o diretor lá da regional lá e tal, para poder você ir para outra escola. Eu falei, tá bom e tal. Eram uns 6 tempos assim. Ok. Cara, mas o cara é Caxias pra caramba. Tal. Pô, tudo bem, eu vou lá, vou conversar com o cara lá em Resende. Aí cheguei lá, cara, aqueles computadores com aqueles monitores grandões ainda e tal. O cara tava lá, escutando. O cara tava escutando Black Sabbath no computador. Aí eu já cheguei, eu falei assim: é o Ozzy? Não, Black Sabbath e tal. Assim, você vai no Rock in Rio, que tava na época do Rock in Rio de 2011, na época. Aí, não vou não, ingresso. Não, eu não sei ainda, né? Mas aí comecei a trocar ideia com o cara ali, mas o que você quer mesmo? Aí eu falei, não, eu queria trocar o negócio. Não, tem escola aqui e tal, não sei o quê. Fiquei trocando ideia com o cara, facilitou. A música abriu o caminho pra mim. Foi parar lá entendeu? No 4 do teu quarto. Fui parar no 4 do quarto. Coisas da vida, entendeu? Então, assim, cara, eu acho fundamental, cara. A música abre o horizonte do indivíduo. Não só a música, como outras coisas também. Eu acho interessante que tivesse, né, essa parte cultural, que tivesse um outro olhar. Abre o leque da pessoa, entendeu? Top. Legal, cara. Vamos então pro nosso jabá? Chique. Jabá! Curtiram esse boné? Você pode estar adquirindo ele e outros tantos exclusivos
com o pessoal do Iavé Sportwear. Segue essa galera aqui, vocês vão ter direito a um desconto usando o cupom Plano C Podcast. E galera, são bonés de alto padrão, qualidade realmente excepcional. E o que eu mais gosto, sempre falo para vocês, produtos exclusivos. Já estão seguindo eles? Não? Passa a seguir agora e peça já o seu desconto. Cara, mas entrando dentro dessa questão Sim. da música e lembrando do episódio, se eu não me engano, era a Semana da Arte Moderna. Era em 2012 que eu lembro. Deve ser isso Semana mesmo. da Arte Cara, isso Moderna, foi demais, Pied de cara. Mauá. Foi. Vou tentar lembrar como que a gente foi parar lá. Eu lembro que a gente participou de não sei se foi Uma seleção. uma seleção, uma seleção, ganhamos e fomos parar lá. Vamos parar, não sei nem como que foi a questão. Eu sei que foi no o Max UGB. tá muito ruim de memória, cara. Não, ele fica me zoando de velho, Foi mas no o ruim de UGB. memória é ele. Você lembra que a gente se apresentou primeiro, foi no GB. Não, essa eu não lembro, não. Na Geraldo de Bias, lá em Volta Redonda? Eu não fui nessa. A banda primeiramente se apresentou no GB. Foi eu e só o batera, né? Que era o Wesley, o moreninho. Sim. A gente se apresentou lá, voz e carrom. Cantamos uma música própria também e tal. Aí tem umas outras apresentações. Só sei que depois a coordenadora lá, que eu esqueci o nome dela, da escola, chegou na gente e falou: vocês foram selecionados para tocar lá no Rio de Janeiro, no Pied de Mauá, Semana da Arte Moderna. Só sei que a gente foi parar lá, velho. E eu só sei que, resumindo, só sei que eu cheguei lá com uma Epiphone, 6 captadores. Não, eu lembro. 3 humbuckers, cara. Tipo assim, estrelinha demais, né? Pra fazer Você chegou a ver? Lembro. Você viu a foto? Não, a gente já tinha, já tava fazendo som naquela época já, pô. Só que eu era velho, né, cara? Eu não estudava mais, né? Eu já era casado. Eu tinha uma Epiphone... eu tinha uma Epiphone Ace-Friendly com 3 captadores duplos, da de Marzio. Então, deixa eu contar a história do começo. Aí que ele tá muito, muito velho, cara, assim, de memória. Cara, não foi nada a ver com o que eu falei. Não, tem a ver. Tá. Mas aí deixa A Epiphone era a mesma. A Epiphone era igual. A Epiphone era. Eu emprestei pra ele pra ele dar aquele brilho ali na hora. Caraca, ele tava não, mas muito aí ele tocou. Eu levei pra escola pra ele tocar a guitarra, pra ele poder se adaptar, chegar lá na hora. Então, eles foram selecionados para esse evento que seria no Pier Mauá, lá no Rio de Janeiro. Aquela área toda que foi já estava na época, quando questão da Copa do Mundo, para 2014, então bonito, reformaram aquilo. Eu achei, sinceramente, mais um eventinho do Estado, uma coisa assim e tal, e eu fui selecionado, me chamaram para ir. Tal, eu falei, tá bom, vamos lá e tal, para dar uma moral, dar uma força. Como eu já tinha uma amizade com eles, era uma galera, Everton, era o outro guitarrista, como é que era o nome dele que dividia vocal com você? O Edilson, sim. Hoje chamado de Theo Marques, mas era o Edilson. Caraca, era ele. O Edilson. O Everton, ele foi o idealizador, o que mais insistiu para que a gente criasse o podcast, cara. Gente finíssima. Amigaço. Aí, até, mandar um abraço pra ele aqui, que muito tempo que eu não falo com ele, só pelo redes sociais e tal. Mas aí tinha o baixista, quem era o baixista? Baixista era o Alan. O Alan, isso. Era o Alan. E na bateria esse menino, como era é o Wesley. Que no dia é o Chuca, o nome. Que não levou a baqueta no dia. Lembra disso? Ele é baterista. Eu dei uma fumada nele, falei, aqui maluco, como é que você veio pra um evento desse e não traz a baqueta, cara? Como que você é um baterista e não traz a baqueta? Aí eu tive que chamar... Acho que nem prato prato tinha. Eu tive... Mas é igual guitarrista que não anda com paleta, entendeu? Isso acontece, velho. Mas sabe o que é? É porque faltou um pouco ali naquele momento ali, é normal isso, aquela habilidade ali de fazer um check-in e tal, de que quando vocês são pastores e tal, quando vai tocar em algum lugar, você tem que levar o instrumento. Eu já fui músico também, toquei no Ministério de Louvor e tal, e eu já teve vez que o cara ir para um lugar e esqueceu as músicas do reto projetor na época, ou então esqueceu os pratos da bateria. Isso é comum acontecer. Chama de velho, chama o convidado de velho. Transparente, com a luzinha ficava passando jogando o mosquito passava assim, ó, a gente via tudo na tela. O que é reto projetor? Explica pra galera aí. Gente, reto projetor era um reto projetor, né? Com uma luz forte que jogava na parede. Aí o cara escrevia
numa folha transparente, né? Plástico, né? A letra da música, né? Com a caneta de retroprojetor. E quando o cara tava muito pobre, assim, o cara pegava o raio-x, jogava na água sanitária para ficar claro e fazer o retroprojetor. Essa parte eu não Você sabia. não sabe? Então, é para você ver. Mas então, aí o que acontece? Foram chamados lá. Cara, quando a gente entrou, né? Aí eu falei, não. Aí eu fui lá, emprestei guitarra para ele e tal. Ele já tinha tocado na guitarra, levou o pedal dele e tal. Aí o Everton também, um violãozinho, acho que o Eagle, não sei. Aí chegamos lá, cara, um galpão imenso no estado, uma coisa assim... Mano, tinha atores da Globo, velho, lá andando. Pra você ter uma ideia. Tava lotado, mano. Eles chegaram... Até hoje, nunca toquei num evento tão grande, mano. Eles chegaram... É mesmo, cara? Nunca toquei num evento tão grande. Eles chegaram, eles ficaram acuados. E eu, já macaco velho, né? Já músico e tal. Bora. Aí, tomou a frente aí e ele chegou... Por quê? Se eu não tomasse a frente... E é isso que depois a diretora, né, Sandra, né, me elogiou. Não, muito obrigado. Eles iam ficar assim, iam empurrar qualquer coisa para eles, entendeu? Uhum. Aí, não sei o que e tal. Vocês trouxeram o quê? Aí, tudo, né, tal. Aí eu falei, é o seguinte, são 2 guitarras, um violão, um baixo, uma bateria. O Max vai fazer o vocal, o Everton o vocal também, o Theo vai fazer a outro vocal, a bateria, tal, não sei o que, beleza. Aí eu falei, vocês vão botar em linha e tal, não sei o que. Eles nem sabiam o que era isso. Você tinha que era uma G1, não era? Você tinha uma G1? Ou era não, essa época era 505? G2. Não, essa época eu tava com a G2E. Da Zoom, né? G2E branca, aquela branquinha. Era do Eduardo Danui, Eduardo né? Danui. Eu tava com aquela lá. Eu lembro, cara. Aí eles chegaram, começaram, aí botaram... Eu nunca tinha ligado em linha, velho. Eu tava esperando uma caixa. Aí a guitarra dele, eu acho que ficou no microfone aqui, ele jogou o resto tudo em linha e tal. Falou, eles vão precisar disso, disso e disso. Eles levaram aqueles amplificadorzinhos que compram em escola. Uhum. Aí, não, vamos tirar isso aqui, vai botar os amplificadores, cara, um PA da Leax, tal, troço top. E, cara, tinha Globo da Morte. Cara, o negócio... O evento pesado top mesmo. Eu lembro que tinha palcos espalhados. Eles tocaram num palco que era o palco favela, alguma coisa assim, o palco comunidade. Eu não sei como é que é o nome que se deu lá. Aí tinha umas casinhas, sabe? Muito maneirinho, muito bem feito. Depois eu vi aquilo, cara. Você não... Olha só, eu vi aquele palco montado, não desfizeram daquele palco. Eu fui no Museu da Arte, lá no Rio, perto do Museu da Marinha ali, e aquele palco tava lá, do lado de fora. Olha, anos depois, tava lá, muito legal. Aí, cara, eles começaram... Aí, beleza, começaram a tocar. Meu irmão parou o evento pra ver eles tocar. Parou. Tinha uma menina, um cara que tava na perna de pau, cara. O cara parou lá pra ficar vendo ele. A menina tava numa corda, essas corda não, Tava tão embasbacado que eu não vi nada disso. Eu tava de fora. Eu passei o som antes com eles, né? Tal, e eu na mesa do som para os caras não jogar qualquer coisa para eles ali. Não, ó, aumenta a guitarra aqui e tal, não sei o que, o vocal dele e tal. Sei que tinha uma menina que tava naquele pano, ela desenrolou assim e parou para ver eles, cara. Cara, o evento parou, tinha umas 2.000 pessoas que pararam para ver eles ali, cara. Aí tocaram as músicas, cara, um frenesi ali e tal, foi uma coisa muito legal. Eles arrebentaram naquele evento, o som ficou redondíssimo, a guitarra brilhou bastante, a Epiphone, entendeu? Guitarrista não, guitarra, tá? Não, guitarrista também. Eu me arrependo até hoje de ter vendido aquela guitarra, cara. Cara, eu te perguntei, pô, vou comprar a guitarra dele, pô. Guitarrão daqui. Aí, cara, aí foi muito bom e tal. Aí vieram as fãs depois poder abraçar o Leonel na época. Lembra o Leonel? Agora ele tá magrinho, cara. O Leonel é mais fortinho. Não, eu sou segurança deles. Assim, foi uma vibe muito legal. É que foi a galera da escola junto, né, cara? Minha esposa, na época, namorada, né? Sim. Tava junto. Essa é um corte, tá, gente? Ó, quando terminou, mano, eu nunca vi tanta mulher, cara, vir em cima da gente, velho. Pô, nunca vi gente, tanta menina querendo tirar foto. Era o Rockstars, cara. Rockstars. Ficou famoso, velho. 5 minutos de fama ali. Era o Guns do Mano, Belmonte. com um olhar, velho. Com um olhar, minha esposa olhou pra mim assim, ó. Sossega. Nem use.
As mulheres Quietinho. nem uso. Mano, eu fiquei no canto, velho. Eu fiquei no canto. O pessoal foi tirar foto. Eu tirei foto com as 5 meninas e ela já ficou bolada, Mas você velho. lembra que na época da Raizer tinha umas menininhas também que acabavam seguindo e mandando mensagem? Tinha um camarada da banda, não vou falar o nome dele, mas ele sabe quem é. Que ele que era o responsável de ficar respondendo todo mundo no grupo lá da Raizer, né? Aí acabava que ele que respondia pra geral e as menininhas ficavam tudo em cima dele, né? Aí eu falava, graças a Deus. Porque assim, o que acontece, cara? Apesar de eu ser o único na época que era casado, mas a galera já era meio que agarrado também. Você lembra que o próprio Max já era meio agarrado, Cleitinho vivia agarrado também. Então, assim, cara, a gente passava poucas e poucas negócio de banda, né, cara? Mas eu guardo, assim, com muito carinho esse momento, assim, foi momentos que marcam, né? Isso aí foi muito legal, cara, foi um evento, assim, espetacular. Top. Vamos pro jabá, galera? Queremos agradecer também a galera da 3DPI que desenvolveu essa caneca pra gente do Plano C Podcast. Eles fizeram com muito carinho, são canecas muito bonitas. O pessoal da 3DPI tá de parabéns. E você que quiser adquirir a caneca do Plano C Podcast ou então uma caneca personalizada para você, entre em contato com o @ que tá aparecendo aí para você e eles vão fazer para vocês um preço justo de um produto de qualidade. Plano C Podcast, 3DPI. Vamos entrar num outro assunto, cara, já dentro dos temas mais difíceis aqui. Vamos lá. Especialista em fisiologia humana e do exercício. O que é isso, cara? Fisiologia humana e do exercício. Estou aqui como um leigo mesmo, explicar o que se A gente trata tem mesmo. até que ler pra conseguir falar, não, né, que cara? isso. É real. E psicomotricidade. Você já lança os dois aí para nós A aí. fisiologia do exercício, humana, né? Fisiologia humana, fisiologia do exercício, nada mais é do que você estudar as alterações do metabolismo corporal referentes ao exercício especificamente, as reações, a composição do corpo, a avaliação corporal, a forma de como o corpo reage ao exercício, né? E aí como que você prescreve isso. Então, foi uma coisa que, por exemplo, tudo aquilo que você trabalha, nosso corpo agora, nesse momento aqui, ele está buscando equilíbrio, homeostase. O Max, quando veio agora há pouco aqui, ele estava com fome, né? Então, ele comeu um amendoinzinho que eu dei para ele e tal. E aí, com isso, o corpo vai reagir e tal, vai ter um aporte sanguíneo maior no estômago e tal, para poder fazer a digestão desse alimento, porque o sangue que faz o transporte de todas as substâncias do corpo. E a fisiologia estuda isso e a do exercício estuda essas reações orgânicas para o exercício. Entendeu? Caraca, velho. Assim, você tá falando, eu sou jogador de RPG, né, cara? Tanto mestre de narrar quanto de jogo eletrônico. Eu sempre imagino assim, como se fosse uma barra de estamina, entendeu? E vai acabando durante o dia. Aí você tá falando, você tá explicando, eu tô tentando imaginar dessa forma, Papo assim, de pra nerd, conseguir. mano. Pô, velho, é o jeito que dá pra entender, cara. Porque assim, você fica, pô, por que eu durmo? Por que eu preciso me alimentar? Você começa a se perguntar, e se eu comer determinada coisa? Se eu comer 1 quilo de uma coisa ou 1 quilo de outra, o que vai me dar mais força? E por que isso vai dar? É mais ou menos isso que você tá falando, né? O nosso corpo, ele busca sempre o equilíbrio, né? A Bíblia diz, né? Até na Bíblia diz que a gente tem que ser temperado como sal, né? Então, as coisas, elas fluem muito nesse sentido. Você tem que buscar a homeostase, que é o equilíbrio. Então, se você tá lá de manhã, você come uma rabanada, ela vai aumentar o seu pico de glicose no corpo, né? Tanto no fígado ali, demais, quanto na corrente sanguínea e tal. Vai chegar no termino. Aí o seu açúcar no sangue naquele momento vai estar alto, né? 130, 140, 150. Aí o corpo vai em miúdos aqui, né? Para não ficar muito técnico. Ele vai fazer uma reação vai despejar insulina no corpo e tal, para ter aquela reação, para ele voltar aos valores normativos, que seria de 99, 100 aí, que seria o valor médio, né, para você manter. Então, é sempre isso, para poder manter o equilíbrio, manter a homeostase. Tudo que a gente faz no dia a dia para poder manter o equilíbrio, essa homeostase fisiológica. Entendeu? Já a psicomotricidade. A psicomotricidade é estudo do movimento humano, né?
e como isso tem uma reação através de... o movimento humano também ele pode ser através de comportamento. Tem influência no comportamento e tal. Então, a psicomotricidade estuda isso, né? Por exemplo, determinados movimentos podem ser influenciados por uma região, por exemplo, vamos botar de uma maneira geral. As mulheres, elas nas escolas, né, a gente tem muito isso, elas não gostam muito de jogar futebol. Isso muda um pouco. Então, tipo assim, eles estudam como que ocorre esse movimento, né, da reação ao exercício, mas também muito relacionado ao comportamento humano. Muitas coisas estão relacionadas ao comportamento humano. Aí tem a parte lúdica e tal. É bem interessante também para a psicomotricidade. Mas aí, vamos lá. Porque pelo que eu entendi um pouquinho, né, do que a gente conhece você aí, o Marcos conhece mais, mas você... Primeiro, você chegou a tocar em Ministério de Louvor, você chegou a tocar aqui, comentar se seu pai era pastor? Então, de repente, se você quiser falar sobre isso também. Mas assim, como que o músico, que veio primeiro, se tornou um professor de educação física e com tantas, né? Você tem você é especialista em várias questões. Você botou, por exemplo, que você já trabalhou na área de treinamento desportivo, treinamento e corrida de rua, né? Academia. O que te despertou para ir para essa área, cara? Olha, eu sempre gostei de esporte, né? Tal, num determinado momento da vida, eu corria, era corredor de rua, assim, tal, treinei alguns caras e foi isso que me incentivou para a faculdade especificamente. Foi a partir daí que eu comecei a me interessar pelo tema e tal. Todos os eventos da faculdade eu estava presente para poder absorver o máximo possível, até porque eu acho o seguinte, eu acho que a faculdade ela dá a base para o camarada, mas ele tem que correr atrás, ser uma esponja para poder sugar o máximo o professor, o conteúdo, porque a faculdade hoje dá o básico pro cara. Depois ele vai voar, entendeu? Eu acho que é mais ou menos daí. Entendeu? Meu pai era músico, né? Ele tocou com alguns nomes aí. Ele tinha uma banda que tocava no Rio de Janeiro nos anos 70, não, nos anos 60 e pouco e tal. E foi uma grande influência para mim na música. Tá? Você falou que ele já tocou com alguns Ele nomes. Tocou com Vitória Régia, que era a banda de apoio do Tim Maia. Volta de 1970 ali. Seu pai era um baita músico, né, cara? Ele tocou, acho que tocou com o Jorge Ben também. Não tocou com o Jorge Ben, mas num baile, ele não sei, ele tinha várias coisas assim. Aí em 70 ele se converteu, tal. Foi na época é até muito legal essa história e tal. Daí ele se tornou pastor. Meu pai era Jonatas Alves, muito conhecido aqui na região, no Rio de Janeiro. Jonatas Alves de Barros. E aí ele foi pastor da Igreja Nova Vida durante muitos anos e ele ensinou muitos músicos, né, na região do estado do Rio de Janeiro. Lá nós fomos os primeiros que fizemos essas versões do Ronquenole, não sei se vocês conhecem. Não conhecem? Não. Sérgio é mais antigo que eu, ele manja mais. As músicas eu até ajudei muito, aquelas músicas do Marcos Witt, da Darlene Zashek, aquela australiana que cantava algumas músicas. Então nós fomos os primeiros assim que fizemos essas versões dessas músicas e cantam aí até hoje, né, e tal. E aí foi muito legal. Tive essa experiência na época, tive banda também igual vocês, né? Então essa foi a minha primeira influência na música, assim. Então eu andei muito, sofri muito igual vocês também, comi cachorro quente com guaranazinho picolino no intervalo. Você tá falando aí, a gente tem uma história. Você não tava na Raizer nessa época. Não era Raizer, era Felipe Santos e banda, Estrelinha e banda, né? Enfim, mas era a galera praticamente da Raizer. Se foi história ruim, ainda bem que eu não estava. Não, foi ruim mesmo, velho. A gente foi tocar numa igreja lá em Califórnia. De Barra do Piraí, né? Isso. Tá. Ali na divisa, né? Sim. E aí, cara, tipo assim, eu lembro que os caras, quando chamaram a gente, e nada com a igreja, o problema não foi a igreja, fica claro isso. Mas eles chamaram a gente e falaram assim: a gente não tem como dar uma oferta
cachê. Mas, pô, vocês vão poder comer à vontade lá. Vai ter hot dog. Você falou hot dog, eu lembrei. Isso é um problema. Vai poder comer à vontade, vai ter salsichão, hot dog, refrigerante. Aí eu falei com a galera da banda, gente, a gente nunca ganha nada mesmo. Vamos lá, pelo menos, que a gente vai poder comer, né? De graça e tal. E a gente vai estar adorando a Deus e tudo mais. Beleza. Ensaiamos, metemos bronca e fomos. No dia, era uma rede de jovens, tava rolando um evento na rua. E a gente tem certeza que aquele evento era evento do tráfico. Por quê? Num belo momento, num determinado momento que a gente tava lá dentro da igreja, do pátio da igreja, que eles montaram o palco no pátio da igreja. Sei. Pá, pá, pá! Começou os pipocos, meu irmão. E de repente chega o baixista da igreja, alvejado, cara. Ele tomou tiro, Gente, velho. que isso, cara. Do lado de fora. Aí assim, o Mané tava tendo evento da igreja, o Mané foi lá fora e foi confundido com o cara, mano, da facção. Meu Deus Aí do céu. veio o cara ensanguentado, levaram pro gabinete pastoral, E tava chamaram a com baixo na ambulância. mão, não, Não, menos mal, não estragou Canta o com bar. fuzil ali, ó. Mano, mas aí você pensa bem. Pode ser. Pensa bem. A gente comendo cachorro quente, meu irmão. O Cleitinho e o Batata olharam pra mim. Pô, velho, esse cachorro quente é o cachorro quente mais caro que eu comi na minha vida. Então, assim, a gente passa, né, cara, uns perrengues tem hora, cara. Nossa, mas esse aí foi... Não, cara. Não, E eu falei assim, não está, não, mas eu é lembro você, que antes eu falando assim, pô, tomando vocês, tiro. aí, a gente toca em lugares aí que vocês... Olha. Aí, trouxemos pra vocês poderem comer de graça. Depois, pô, nunca mais quero Ia comer. ser mais hein? maneiro se ele tocasse baleada. Ia ser... Nossa, velho. Brincadeira. Mas aí, vamos só pra mais um Sim. jabá aí. Quer fazer um evento e não sabe por onde começar? Ou você tem uma empresa, um negócio e quer alavancar nas redes sociais? Entre em contato com o grupo SNS Produções. Sandrão Nunes está aí para poder ajudar você. Ele já tem uma baita experiência no mercado e eu tenho certeza que ele vai ajudar você a alcançar o sucesso. Entre em contato com ele aqui agora e peça já o seu orçamento. Então, aí essa foi minha primeira influência na música. A segunda influência de uma pessoa que me deu o interesse mesmo pela música foi minha tia. Minha tia chama Ivone Salgado. Ela trabalhou vários anos com alguns artistas. Ela trabalhou com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, a outra lá, Gal Costa. E aí, por fim, ela só ficou com Caetano Veloso. Mas aí eu cheguei a conhecer o Caetano uma época. Ela fui no ensaio, cara. No Caetano Veloso. Na época tava Glória Pires lá, Silvinho Blau Blau na época, não sei se você vai lembrar. Mas Eu lembro o nome, mas eu confesso que eu não sei quem é. Cara, eu conhecia Glória Pires, Silvinho Blau Blau e o Caetano Veloso num dos ensaios lá. Eu era garoto, tinha uns 11 anos. Eu consegui ter a oportunidade de... e eu nem tinha noção disso na época, né? De coisas assim que muita gente não conseguiu viver. Ela trabalhava também para um camarada chamado Poladian, que era um grande empresário no Rio de Janeiro, é um grande empresário, que trouxe vários nomes para o Brasil, James Taylor, fez shows de Capital Inicial, Titãs, Barão Vermelho, minha tia trabalhou com esses caras todos. E aí, eu lembro disso até hoje, cara, ela chegou, o escritório dele era ali, eu não sei se era ali especificamente, mas ele alugava muito o Maracanã, e o Maracanãzinho. Ela chegou pra mim uma vez e falou assim, olha, eu vou ali fazer um servicinho, eu vou levar você. Porque antigamente a gente andava com tia sem cinto de segurança, cinto, né, do carro e tal, e não tinha esse negócio, muito essa coisa assim, essa preocupação hoje que tem, minha tia me levava pra cima, pra baixo. Aí me levou pro Maracanã. Fica à vontade aí, que eu vou resolver um negócio do trabalho ali, daqui a pouco, aí foi no escritório desse Poladian e tal, eu lembro disso até hoje, cara. Eu desci umas escadas assim, eu tava no gramado do Maracanã, cara. Isso foi em 1987. Quem tava passando o som? Tina Turner. Tava passando o som junto com a banda, e eu tive a oportunidade de poder ver no dia a Tina Turner passando o som do show dela que aconteceu naquele dia. O show foi em 87. Uma criança de, sei lá, tava com 7, 8 anos na época.
7 para 8 anos. Cara, eu não esqueço disso até hoje. E eu não tinha noção na época daquilo ali. E eu tava andando para lá e para cá, cara. Era outra época, outro período. E guardo isso com muito carinho. Minha tia, assim, é uma também que abriu muito meu horizonte para a música, assim, me deu um interesse muito grande e tal. E aí, por fim, depois teve meu tio, Ricardo, também, que esse já foi mais específico, que me apresentou as bandas de rock, né? Então, praticamente todas as bandas que eu conheço hoje, aquela coisa do... Igual tenho muito aluno hoje também, né? Que o professor vai e o tio, tem essa banda aqui, não sei o que, você vê aquele garoto na escola ali, ele tá com uma camisa diferente, uma camisa do AC/DC, aí meu tio me apresentou todas essas bandas e tal, e até hoje eu curto muito, assim, porque ele me abriu esse caminho, né, do rock and roll. Você falou de rock, né? Então vamos entrar nesse caminho também, que a gente em off estava conversando sobre o rock cada vez mais se tornar algo underground novamente, né? E a gente está vendo hoje o declínio, mas não no declínio de deteriorização, mas de fim mesmo, das bandas de rock hiper famosas, né, cara? Então, fim assim, de um ciclo, né? O Iron Maiden, né, a galera já tá bem coroa, daqui a pouco começa, né? Infelizmente, já teve o Clive Burr que morreu, ele não era mais o baterista, mas foi baterista do Iron. O Paul Dayano, que foi outro também, né? Sim. Que fez cirurgia agora há pouco tempo. O Blaze acabou de sofrer um infarto, né? Blaze Bayley, né? Então, assim, todos que foram membros, né, de certa forma, do Iron, a gente tem o próprio pessoal aí já no meio gospel, também Oficina G3, que eles já falaram, né, não vai ter banda pra sempre, né? Então, assim, a gente tá vendo, o Kiss já anunciou o fim da banda, sei lá, umas 5 vezes e continua. Mas dessa vez vai acabar. Então, eu acho que não vai ter jeito, não. A gente tá, eu acho que chegou um período de que ou surgem novas bandas, que, como a gente conversou, né, tem bandas que são excelentes, mas que não estão no mainstream, ou vai acabar. E eu acredito que rock não vai acabar nunca. Enquanto tiver... A gente usa a expressão rebelde, né? Mas assim, enquanto tiver alguém inconformado com o sistema e como as coisas acontecem, o rock nunca vai morrer. Mas como você vê isso, cara? Como o mundo está preparado para essa nova onda do rock mais underground? Cara, não sei, assim. Eu acho que... É como eu te falei. Eu acho que não é questão de estar preparado. Eu acho que isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Eu acho que o cara, para poder buscar esse tipo de coisa, vai ter sempre o cara... Você tem o Bob Marley já morreu há muito tempo e as pessoas escutam a música dele até hoje, né? O rock sempre vai ter aquele saudosismo das bandas antigas e você vai ter que procurar no underground. Coisas novas que acontecem e tal. Tem muitas bandas boas que estão no underground. E vai continuar acontecendo de uma maneira que você vai ter que buscar isso, né? Aquele Regis Tadeu fala muito disso e tal, que tem muita banda legal, que faz um som legal, mas que tá no underground. Ele é chato, mas ele é legal. Tem coisa dele que eu concordo, tem outras eu discordo, mas você tem que buscar no underground mesmo para você poder ter acesso a essas coisas. É que a gente vive num sistema, né, cara, que o ideal seria que as rádios elas fossem fossem plurais. Eu lembro que antigamente tinha rádio de rock, né, cara? A gente gravava, né? Esperava chegar a hora da música lá. Pô, e tocava Faroeste Caboclo, cara. Uma música enorme. Tudo bem que tinha propaganda 3 vezes durante a música, mas assim, tinha. Hoje em dia é pior não, que o YouTube, mano. Nos anos 60, 70, até o começo dos anos 70 e tal, anos 70 todo, você tinha numa rádio que você... E eu sou já dos anos 70, hein? Ainda tô no finalzinho dos anos 70. Você via numa rádio, você tocava, na mesma programação, você tocava Blitz, Michael Jackson e Caetano Veloso, na sequência, entendeu? Então, atingia todos os públicos, entendeu? Então, hoje você é um nicho. A gente tem que entender também o momento. Só que hoje, um sertanejo compra a rádio para ele poder botar as músicas dele. Enfim, exatamente. Tem isso. No Brasil, hoje é só funk e sertanejo. Funk e sertanejo. No secular. No gospel é só worship. Mexer no vespeiro. É só worship ou aquela música pentecostal bem penteca mesmo.
Sim, sim. O restante não, Então, não eu cabe acho nas assim, rádios. cara, eu acho que os evangélicos, né, eles perderam uma grande oportunidade de quebrar essa quarta parede, entendeu? Principalmente no final do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, porque eu vivi esse momento, né? Então, quando você teve aquelas... Eu gosto dessas bandas gospel, eu gosto muito do Resgate. Cara, sou Eu tenho fãzaço. todos os CDs deles, exceto aquele vermelho Novos Rumos, que o CD que eu não consegui comprar tá caríssimo hoje na internet. Se você conseguir esse CD, não consigo, a gente não consegue, muito caro. Eu até tirei uma foto com o Zé Bruno uma vez, quando teve um evento aqui em Volta Redonda, graças ao querido Sandrão, que trouxe na época. O Sandrão participou lá, ele era da igreja do meu pai também, quando era aqui em Volta Redonda. Sou muito gente fina, o Sandrão. E aí, o que acontece? Perdeu-se uma grande oportunidade naquele momento para você quebrar isso, porque você tinha o seu movimento paralelo à música, que você podia fazer o que você quisesse ali, entendeu? Mas seguiu-se um protocolo, não, mas um nicho de cantar música de worship e tal, que você podia fazer... aquilo, o cara só pega e canta esse tipo de música, que a igreja tinha que fazer um momento de você cantar música para o cara que não é evangélico. Entendeu? Faz o evento sábado, bota aquela galera lá. Outro dia eu passei numa igreja, estava fazendo lá culto da juventude. Não, juventude não era esse nome, não. Mocidade. Da mocidade. Não se usa mais esse nome, irmão. Não, cara. Não se usa. Florzinha da de Jesus, cara. Florzinha. Entendeu? Então, tipo assim, perdeu-se uma oportunidade muito grande na época para você atingir outros nichos. Você podia ter tá, beleza, não vai tocar num culto em si, mas, abre um evento, um culto domingo à noite, bota umas bandinhas ali para tocar uma determinada música, abre um evento no sábado para poder fazer isso, como acontecia muito em São Paulo. O próprio Danilo Gentili, a gente estava comentando aqui, ele foi um dos caras que pegou muito, ajudou muito a Oficina G3 a tocar em eventos lá em São Paulo e tal. Porque, né, eu vi ele contando a história. Você viu? Então, perdeu-se essa oportunidade. Hoje você tem um nicho muito segmentado, entendeu? Que na época era a hora certa de você quebrar esses padrões. Ia ter a galera na igreja que ia escutar rock, ia ter a galera que ia escutar o funk, ia ter a galera que ia escutar o reggae, enfim, e aí se perdeu isso. Doideira. A gente tá falando de pluralidade aqui dentro da questão da música, né, cara? Mas dentro da questão do ensino, né, cara? Como educador, já entrando num assunto um pouco polêmico, né? E hoje, por eu estar estudando, fazendo faculdade e um futuro educador, mas antes, né? Vamos pro jabá rapidão? Mandar um salve pra galera do Brutus Barbearia, ali no Belmonte, onde você vai poder estar cortando o seu cabelo, fazendo a sua barba, com preço e um desconto que só a gente pode te conceder. Segue essa galera aqui no Instagram, vocês não vão se arrepender. Brutus Barbearia, cuidando bem de você. Tá gostando, né? Não, eu tava esperando, assim, eu te escutuei, ele fez o jabá. Vamos lá, vamos voltar. Mas voltando aqui... Sim. Cara, essa questão da pluralidade, sabe a palavra não, ó. Pluralidade, multiculturalidade, diversidade. Cara, nós como educador, já vou me colocar na questão, claro. Porque querendo ou não, hoje eu também trabalho na questão de aula também. A gente precisa ficar atento nessa questão, cara. Como que no dia a dia, você como um professor, lidar, cara, com... querendo ou não, é um pouco novo para muitas pessoas na sociedade lidar com essa questão, mas a gente é ensinado a saber também lidar com a diferença, lidar com as culturas diferentes. O pessoal vem do berço com pensamento diferente. Hoje, nas escolas, você vê fala muito sobre a questão do bullying, coisa que, na minha época de colégio, chamar os outros de 4 zóio era tranquilo.
hoje é algo, tipo assim, totalmente ilegal, dá treta. O bullying hoje não é algo... nunca foi bem visto, mas hoje é intolerável. Combatido, né? Combatido de forma muito, muito, muito forte, vamos botar assim. E, cara, a tendência nas escolas que eu vejo o futuro nas discussões, nos planejamentos, por exemplo, banheiro, cara. Banheiro masculino e feminino vai deixar de existir para ser o do todes, vamos botar assim. Sim. Claro que aqui eu não quero ser discriminatório no assunto, Sim. mas querendo ou não, a gente tem que discutir sobre o assunto. Você, como educador, você precisa trazer para a gente a realidade. Cara, como é que você lida com toda essa questão, cara? É simples de responder, cara. O Brasil, ele é o país número 60 no ranking de educação, no ranking de 73. A gente tem outras prioridades hoje na escola, né? Referentes a currículo, referentes a uma série de coisas discutir isso, que né? são à frente de tudo isso que está sendo colocado, tá? Você pegou numa vertente aí, por exemplo, quando a gente fala de, por exemplo, o banheiro... As pessoas, na minha realidade, eu já trabalhei em várias escolas, a realidade é outra, totalmente diferente, são outras prioridades, cara. Tem gente ali que não tem nem o que comer. Uhum. Tem gente que não, né, numa escola você tem vários tipos ali e tal, pelo menos é o que eu vivi ao longo dos anos. Agora, vai se falar de banheiro, cara, tem gente que não tem nem banheiro dentro de casa. Então, tá querendo se discutir a questão do banheiro neutro e tal, que pra gente não difere em nada, pra quem tá ali no front, tá? As pessoas não sabem o que a gente passa ali no dia a dia, mas saneamento básico no Brasil você nem tem. O cara tá querendo discutir banheiro neutro na escola, fazer um outro, entendeu? Então, são coisas assim, muito fora, muito aquém da realidade. A gente sabe que tem várias questões de militância e tal, mas até os professores que são uma minoria, assim, ou então, pelo menos no que eu vi, eles preferem... a gente não é que prefere, a gente tem outras prioridades para se tratar na escola hoje, entendeu? De um currículo diferenciado e tal. E eu fico preocupado, às vezes, que aí falando na questão da educação, você falou do bullying, né? Claro, o bullying é uma coisa que tem que ser tratada, tem que ser combatida, né? Mas eu fiz parte de um tempo, assisti a palestra aqui em Volta Redonda do André Trigueiro, que ele fala muito isso e tal. A gente tem que tratar a saúde mental nas escolas hoje. Tudo isso que está acontecendo né, essas coisas que acontecem em escola e tal, é uma coisa que o Estado, e quando eu falo Estado é a nível nacional, ele vai deixando de escanteio. Falta de investimento na educação, né? Muitas escolas sucateadas. Aí quando o cara vai fazer uma reforma, ele joga uma porção de coisa na escola que não tem nem o funcionário para poder trabalhar ali, para poder fazer aquilo. Então, a gente muitas das vezes tem que tomar cuidado para a gente não criar seres humanos frágeis demais. Entendeu? Eu vim de uma geração onde, claro, existiram exageros e tal, mas hoje você não pode... A gente aprendia a lidar com os problemas. Lidar com os problemas, né? exatamente. Eu lembro que a minha mãe falava assim, se você brigar na escola e você chegar em casa chorando, eu vou te bater de novo. Então, tipo assim, a gente tinha que saber, eu não posso arrumar treta na escola, senão vou ter problema em casa. Exato. E se alguém mexia comigo, ou eu tinha que me impor, ou eu tinha que aprender como lidar com aquilo. Mas uma coisa era certa, eu tinha que saber como fazer. Então, hoje em dia, parece que é isso, né? Tipo, você não pode fazer nada, você não pode falar nada, você não pode nem falar, às vezes, uma constatação, né? Se você virar, por exemplo, e falar assim, para alguém que usa óculos, meu irmão, você não tá enxergando, não?
dependendo da situação que você falar, o camarada acha que você tá... Então, assim, hoje em dia tá muito complicado mesmo essa situação. Eu sempre lidei com bullying, né? Eu era o cara, assim, na escola aqui, zoava, que também que era zoado. Então, eu deixava ser sacaneado, entendeu? E tal. A partir do momento que o cara chegava, aí eu falava com o cara, e eu pegava pesado, né? Que algumas coisas. Ué, mas você brincou comigo, eu não posso brincar com você e tal. Então, saber lidar com essas questões. Entendeu? A galera hoje é um papelzinho de crepom, sabe? Assim, você não... Então, claro, tem que... E olha que a gente vê muita coisa na escola. Hoje tem um agravante da internet, né, cara? A internet... Às vezes um negócio... Cancelamento, né? Algo que acontece dentro da escola, sai da escola. Sempre tem aquele carinha com o celularzinho assim e tal. Aí aquele bullying que era para ser entre 2, 3 pessoas. Não que isso seja correto ser feito, mas algo que às vezes acontece entre amigos, né? Acontece esses problemas, toma uma proporção gigante. Meme também. Você lembra daquele Já Acabou, Jéssica? Cara, a menina apanhou, velho. Aí não. A menina apanhou. Aí totalmente tá errado. Só que assim, a gente cresceu assistindo Trapalhões na televisão. Sim. Então assim, o Mussum era azulão, negão, não interessa o que a gente assistia, Zorra Total ou qualquer outra coisa, que ele tinha o Patrick do Olha a Faca, eu tinha um outro que falava bicha não, uma quase mulher, era Vera Verão. Então assim, tudo bem, o Jô tinha um personagem também que... Capitão Gay. Cara, isso hoje dava um processo, meu irmão. Lindo. Isso hoje dava... Então assim, nós crescemos com uma outra cultura. Mas assim, só voltando um pouquinho no que você falou, tem certas coisas que eu fico meio bolado, cara. Você entrou no assunto sensacional, mano. E é a questão do bullying, da escola. Só que a gente tem hoje... A minha esposa é professora na rede pública. Sim. E é professora no setor infantil. Cara, nós tivemos a pandemia, tá? A escola ficou fechada, as aulas eram online para as criancinhas. Quando decidiu-se que os professores iam voltar primeiro para depois as crianças... Sim. Mano... Era um matagal nas escolas, né? E na escola que minha esposa trabalha não era diferente. Aranha, sapo, todo tipo de praga, vazamento nas escolas, chovia, vazava dentro da sala de aula. E, cara, voltaram com as crianças para a sala de aula para depois começar a fazer a reforma. Então, assim, também tem certas coisas que eu acho que é uma falta de preparo, mano. Tá a escola fechada, já mete o pessoal pra fazer, e aí as crianças ficam ali na poeira, com tinta, com pessoas que a gente não sabe se... Ok, então são trabalhadores, mas assim, ali, cara, não são... Criança passa ali, por exemplo, e a gente cansou de ver fio desencapado, eu vou lá e aponto, fio desencapado, é um prego no chão, um parafuso, e são criancinhas de 3 anos, velho. Para abaixar, pegar um ali, professor, não dá conta de tudo. Então, às vezes, eu fico pensando nisso. Estão se preocupando em mudar a língua portuguesa, né? Que foi o que você falou do Todes, né? Estão pensando em banheiro unissex, estão pensando em várias coisas. E sim, às vezes a gente precisa, são coisas a ser debatidas, mas tem tantas outras coisas que são prioridades e que não estão sendo. Isso não é só Volta Redonda, isso é geral, né, cara? Ano passado, eu fiz um teste, chama de teste de impulsão horizontal, com alunos do 9º ano de uma escola que eu trabalho. Não vou citar o nome aqui. Teste de impulsão horizontal, você está parado e você... eu já publiquei alguns artigos também e tal, e aí a gente faz alguns trabalhos, a gente faz alguns testes. Aí você chegava parado, você tinha que saltar, né? Sem correr, você parado, você fazia o salto e você media a distância, simples. Aí fez lá dos meninos e das meninas, aí eu peguei uma trena na primeira semana e fiz. Só que alguns alunos faltaram, aí na outra semana eu fiz. Só que aí eu não levei a trena, que eram poucos. Aí nós pegamos as réguas lá e fizemos, né? Então aí eu tava sozinho, aí o menino foi, a régua lá tinha 30 centímetros, mais 30 centímetros, ele já colocou o 0. De segunda, não, tira esse 0 aqui de novo, não precisa botar o 0. O 0 você botou ali. Aí nós medimos lá a distância, deu 120 centímetros. Agora converte isso 120 centímetros, 3 régua de 30, né? Deu 4 réguas no salto do menino. Uhum. Converte isso para mim agora em metro. O menino não sabia converter, o menino do 9º ano não sabia converter 120 centímetros para 1 metro. Caramba. Menino do 9º ano.
Você tem hoje pessoas que... Um aluno que chega no 3º ano e não sabe fazer uma regra de 3. E esse cara vai estar depois na sociedade, trabalhando de alguma forma e tal. Qual é o nível, né, mínimo que ele vai poder conseguir chegar em algumas coisas para poder ter um mínimo de embasamento para poder trabalhar, para poder se virar. Então, acho que isso é muito sério hoje, sabe? Assim, existem preocupações hoje na educação, tem que mudar currículo. Infelizmente, agora o currículo vai mudar de novo, que esse novo ensino médio não abrange muitas coisas. Vai ter, por exemplo, no 2024 não vai ter história no 3º ano. E eles precisam disso para um Enem e tal. Aí abre ainda mais a diferença do cara que estuda na escola particular para a escola do ensino público. É a mesma coisa que você acha que uma escola particular vai seguir aquilo ali o mínimo possível, mas a escola pública segue aquele padrão ali. Aí o cara vai para o vestibular, Real Madrid contra Volta Redonda. Eu achei que você ia falar Fluminense, cara. Aí fica complicado. Volta Redonda porque essa é a realidade de vocês aqui. Entendeu? É isso. Você tem que trabalhar para que o menino do Volta Redonda seja ali pelo menos um Roma. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tem que mudar currículo. Eu acho que a educação tem que trabalhar em cima de 2 aspectos. Você botar o cara para ele poder... Se ele quiser fazer uma faculdade, que ele faça a faculdade. E se ele for um técnico, que ele seja um bom técnico. Para o cara poder abrir uma empresa dele, o cara poder ser empreendedor. Entendeu? Você tocou num ponto aí, cara. O cara... essa coisa de chegar, na minha opinião... você dá o peixinho na boca do rapaz. Não, você tem que ensinar ele a pescar, cara. Tem que ensinar ele a se virar. É lógico que às vezes o cara tá com fome, você dá o peixe. Né? Você pode dar o peixe, mas claro, viver dando peixe, não dá. A gente fala isso até na igreja. Exato. Mas aqui, você fez uma pergunta polêmica. Depois do nosso apoiador, eu quero fazer uma pergunta polêmica também. Vamos para o apoiador. Você que quer anunciar aqui no Plano C Podcast, assistiu aí as outras propagandas e achou legal? Entre em contato com o grupo SNS Produções e nós vamos ter o prazer de atender você e tenho certeza, vamos achar um plano que se identifique com você e com aquilo que você deseja. Plano C Podcast, nós queremos anunciar você. Cara, você como professor de educação física, você conhece bastante do corpo humano. Sim. E a gente entrou aí nesses debates aí realmente, né? Entrou essa questão dessas pautas inclusivas e tudo mais. Já até sei que você vai perguntar. Eu ia falar a mesma coisa. Eu queria saber... já tô fazendo, abrindo aí o leque. Mas eu queria saber de você, de fato, hoje nós temos aqui incluindo pessoas do gênero masculino, por mais que não se entendam como masculino, eu não vou entrar nesse pormenor, porque eu sei o que eu acredito. Mas assim, fisiologicamente dizendo, é discrepante mesmo, porque a gente tá vendo, cara, homens entrando, batendo em mulheres, surrando mulheres. Quebrou a cabeça de uma. Em nome do ser inclusivo. Mas eu não vejo, literalmente, eu não vejo mulheres entrando para lutar com homem. Sim. Como que isso é no corpo humano? Aí eu não tô entrando no mérito realmente de, eu penso assim, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Tô falando no corpo humano. Qual é a grande diferença do homem para a mulher nesse sentido? Eu vou tentar ser bem objetivo na resposta aqui. Antes de mais nada, é o seguinte: existe no Brasil, sim, no mundo, uma questão de discriminação referente a essa questão em si do homossexual. O Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo hoje, ficando abaixo de Estados Unidos e México. E todo preconceito, toda forma de preconceito tem que ser combatida. Isso é fato. Agora, a gente não pode passar por cima da fisiologia, entendeu? O homem tem uma quantidade muito maior de testosterona do que a mulher, né? É discrepante o resultado. Mas aí o camarada vai e faz a manipulação hormonal para diminuir a taxa. Você teve toda uma vida vivendo como homem, no caso, para você poder ter toda a estrutura óssea, muscular, pulmonar e tal. Não dá para você reverter isso. Entendeu? Mesmo que você abaixe as taxas. E isso
a partir de 5 anos de idade, você tem estudos que mostram isso, que a criança ela já tem diferença de menino e menina na relação da força. E não é só força, você vai desenvolvendo o corpo, né? O homem tem mais massa muscular, tem mais massa óssea, tem mais capacidade cardiopulmonar. Pega uma prova de maratona, mesmo assim, os caras magrinhos, você vai ver que o homem vai ter o tempo menor do que a da mulher. Né? E você tá falando treinando pau a pau, que Treinando óbvio que se pau for a pau, pegar uma lógico. mulher que treina contra a minha, vai me bater. Sim, você pega um queniano masculino e um queniano feminino. O queniano masculino vai ser um tempo menor do que a mulher. Tá? Então, não tem o que questionar quanto a isso. Infelizmente, existem alguns profissionais que querem polemizar essa questão e tal. Tem essa atleta aí de vôlei que e tal. Entrei num debate com um cara uma vez falando, um professor, mas os dados, ela nitidamente você vê que ela é uma grande pontuadora da liga, o cara vinha questionar comigo, mas o rendimento dela cai durante o jogo, não sei o quê. Mas aí, infelizmente, tem alguns profissionais que para poder chegar dar aula numa universidade e tal, os caras passam até por cima da ciência. E a gente viu isso muito com essa questão da vacina, da Covid, a gente viu muito essa questão em si. Então, eu acho que assim, não tem o que mudar referente à questão da fisiologia e tal. Tem que ser respeitado toda a questão de diversidade, a gente tem que trabalhar a inclusão e tal, mas na fisiologia não tem o que questionar, entendeu? Abre-se um outro espaço, faz uma outra liga trans, alguma coisa nesse sentido. Cara, mais você falou tudo agora, porque uma liga trans resolveria o problema. Resolveria. Entendeu? Resolveria o problema. Só que a questão da ser inclusivo é justamente isso. Eles querem, não, eu me sinto homem, então eu vou agir assim. Eu me sinto mulher, e aí que entra esse problema, porque, como você falou, quebrou a cabeça. O atletismo até proibiu, a Confederação Internacional de Atletismo proibiu, não tem essa questão de um trans competir em competições internacionais, entendeu? Eu acho que é isso, deu para responder. Perfeito, cara. Não, perfeito. Pra gente terminar, o melhor momento, o mais esperado de todos. Queremos saber qual o presente inútil que você trouxe pra gente aqui. Eu trouxe aqui um presentinho inútil pra Galera, vocês. ele falou que já estava preparado, já tem dias, quase um mês daí já. Vocês abrem? Isso. Então, por favor, abram aí. Eu É tô o primeiro curioso, que realmente vem num pacotinho bonitinho, com cara de presente mesmo. Veio o da doutora Renata também, não posso esquecer. Da doutora Renata também veio. Eu Mas não olha estava, só, então... eu confesso, vocês acham que é tudo combinado? Não é não, cara. A gente faz questão de não saber qual é o presente Não inútil sabiam, não. pra gente ter essa... A gente pede mesmo, na cara de pau, mas a gente não sabe o que é. Mano, não. Caraca, velho. CD do Third Day, mano. Quem me conhece Original. sabe como eu sou Não fã. é pirata, hein? Não. Você gosta mesmo dessa Pô, banda? cara, a gente tinha cover de Third Day, cara. Mano. Eu achava uma porcaria. Que isso, cara. Eu Por curto, isso que é velho. Por isso que eu dei, um presente inútil. Mas não é pra mim. Mas porque, assim, não vai... Na verdade... É inútil que não tem como Aí, dá uma tocar em olhadinha. casa. Ele não Eu não conhece conheço essas a coisas, banda. ele não conhece. Na Banda de velho. verdade, Não faz isso não, eu Isso vai dar tenho hate. algumas bandas de rock, gospel, que eu gosto, que eu acompanhei muito. Tem um CD, todos a discografia do Guardian. Caraca, Tem aí sim. Tem a pô. do Petra, tem algumas também que são as que eu mais gosto. Aí tem do Resgate também. Aí a Bom Pastor antigamente fazia tinha um catálogo que pegava, né? Aí eu fui pegar do Third Day, aí é muito levinho pra mim, eu não gostei não. Falei, bom, aí eu tinha lá guardado, falei, Eu vou vou trazer escutar, pra cá. cara. Comparado Nunca escutei. a Vou Guardian, escutar. por exemplo, cara, Living Water lá, Mas tem uma realmente, música mas... aqui boa, chamada Show Me Your Glory, a terceira. Eu gosto dessa música, essa é boa. Cara, acho Caraca. que todo mundo que é fã do podcast vai virar roqueiro, porque que a gente fala de rock. Não Vai, tem vai, como, esse galera. programa. Pô, ó, não dá pra não falar de Deus, não vai adiantar, galera. Vocês não querem ouvir de Deus, pode pular fora. De rock, ou música no certeza. geral, É. e de histórias de vida também, né, cara? Você vê, o cara foi tudo, mano. O cara foi músico, filho de pastor, andou com Gal Costa. Gal Costa não. Ensaio do Caetano Veloso. Foi. O cara incentiva a música para as crianças, jovens, adolescentes. É roqueiro, a gente acabou nem conseguindo falar tanto do rock em si.
Cara, professor especialista, escreveu vários artigos depois, cara. Você passa pra gente, a gente vai deixar na descrição aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da sua história, quiser conversar com você, tá? Professor Davi, galera, esteve com a gente aí. Um privilégio. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E para finalizar sempre. aqui, eu quero... fico feliz, cara, estar aqui conversando com vocês, porque nós que somos professores e tal, a gente rala muito e trabalha muito, mas a maior gratificação que a gente tem é ver pessoas como o Max, por exemplo, que veio de uma comunidade e tal, e hoje se tornou um cidadão de bem. E eu conheci você hoje, fico feliz também de ter essa amizade. E assim, a gente fica feliz de ver que o nosso trabalho, por mais difícil que seja, são esses frutos que importam pra gente, entendeu? É Top isso. demais. Galera, então vocês que ainda não curtiram esse vídeo, senta o dedo no like, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nada. Isso Valeu? aí, galera. Um forte abraço aí pra vocês. Valeu! Valeu!